16, 17, 18 anos que decidiram sacrificar a sua vida a lutar pela liberdade, construíram uma nação, sonharam com esta nação e hoje ela existe. Mas hoje colocam-se outros desafios. A independência, ela não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. E hoje nós temos outros desafios. É importante celebrar com muita alegria, com muito orgulho, porque a independência custou sacrifício, custou sangue, derramamento de sangue, morte de muita gente, mas é importante no ato da celebração da independência também aqueles que são atores políticos em particular e todos nós como sociedade refletirmos sobre o que é que a independência primeiro implica em termos de liberdade para nós, da afirmação e reafirmação da nossa liberdade de falar, da nossa liberdade de interpelar quem governa, da nossa responsabilidade, da nossa liberdade de prestar contas e, acima de tudo, é importante hoje termos presente que celebrarmos sim, mas hoje temos um desafio. Pobreza, corrupção, exclusão. Não se pode celebrar excluindo a reflexão e a menção a estes assuntos, porque estes assuntos, eles decorrem das opções estratégicas que nós tomamos como nação soberana, eles decorrem da guerra que nós tivemos, de desestabilização, mas, acima de tudo, também de opções políticas que nós tomamos, e isto coloca um ónus sobre nós, que é como é que nós damos a volta à questão da pobreza, da fome, da miséria, da corrupção. Então, celebramos sim a independência, mas já há outro desafio que nós temos de autodeterminação, de afirmação, de combater, e este combate é a miséria, a fome, a corrupção e a exclusão social. A questão é bastante pertinente. Este é o embrião do que estamos a viver hoje. Ou seja, o facto da comunidade internacional dos portugueses terem assumido o AFRELIMO como um único movimento, ignoraram as outras forças políticas vigentes, como, por exemplo, grupos que lutavam pelo federalismo na Zambésia, em Sofala, grupos portugueses que lutavam pela inclusão racial, etc, etc. O que estamos a dizer, em tese, é que, ao olhar para a FRELIMO como uma única força, deu-se a FRELIMO o direito e a liberdade e a exclusividade de representar o povo moçambicano. E, a partir daí, a FRELIMO afastou-se do povo, afastou-se daquilo que eram as forças políticas que tinham ideias diferentes. O que é que isso significa? A história, nem é escrita pelos outros, nem é escrita por nós, menciona estes movimentos como tendo tido um papel importante na libertação do povo moçambicano. Não é legítimo que se tenha olhado para a FRELIMO como quem se deve dialogar e assinar esses acordos? Eu acho que não. Mais uma vez, podemos olhar para um e outro ator como Odnel, o Chamter, que dizem que é preciso que haja uma negociação inclusiva para se criar um Estado estável. Sabe, dizer quem que representa não significa muita coisa, porque o Estado é composto por diferentes forças. Mais uma vez, a nossa diferença não pode nos tornar inimigos. Então, aqui criou-se um problema que repercute-se até hoje, ou seja, a dificuldade que nós temos de transitar para uma sociedade mais pluralista. É a ideia de que a FRELIMO sempre sentiu-se, logo cedo, como o único movimento legítimo. Não te esqueças, Mustafa, que a exclusão política é o que a STV sempre reporta. O que estamos a dizer é que a grande origem desses problemas, ou uma das grandes origens, é esta, em que o Estado português disse: você, FRELIMO, é o único. Então, e isto a FRELIMO levou a sério e exerceu o poder tal como lhe foi mandatado, ou seja, a tal legitimidade racional, legal.
E daí em diante, o que nós vimos foi a exclusão, primeiro, de vozes dissonantes, a exclusão de ideias, a exclusão de gente que queria contribuir de uma e de outra forma. Então, mais uma vez, é por aí que a Frelimo se isola, e o que vem a seguir é uma lástima em termos de políticas públicas, em termos de assalto ao Estado. A própria Frelimo, dentro dela, não havia aquilo que era a união ou a ideia única. Criou-se o cabritismo, criou-se a vez de um e do outro. Então, eu acho que o 7 de setembro deve trazer... Que